Meus amados irmãos, tudo na paz, que o nosso bom Deus os abençoe e vos guarde, em nome de Jesus. Irmãos, hoje mais uma lição maravilhosa, uma lição profunda, sobre o quê? Sobre a obra do Filho, a lição 7 do trimestre, que é isso aqui, ó, a Santíssima Trindade, o Deus único, revelado em três pessoas eternas, irmãos. E hoje a lição 7, ela está muito profunda, está muito boa de estudar. Detalhe, não pule o vídeo, não pule a aula, veja tudo hoje na íntegra, porque aqui temos hoje aqui bandas visuais, lição comentada, uma lição profundamente com comentários teológicos e pedagógicos, vale a pena. Lição 7, a obra do Filho. Não deixa IBD morrer, oh não, 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 é o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa IBD morrer, levante a sua mão, pela Olha só, irmãos, a lição 7, ela tem por seguintes objetivos, que são quais? Primeiro, explicar a humilhação voluntária de Cristo e sua obediência até a cruz. Segundo, mostrar que a obra redentora do Filho é única, suficiente e vicária. E terceiro, ressaltar a exaltação gloriosa de Cristo e a sua soberania universal. Irmãos, a lição 7 tem por seguinte textuário, olha só. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Esse versículo aqui, irmãos, ele constitui o clímax do hino cristológico paulino. Por quê? Porque ele estabelece a relação intrínseca entre a humilhação voluntária, né, o kenosis, e a exaltação divina, né? Teologicamente falando, esse texto aqui, ele é a exaltação, nos mostra que não é apenas um prêmio pela obediência, mas a vindicação pública da natureza divina de Cristo e a eficácia total da sua obra redentora. Agora, em questão pastoral, o texto aqui falou o quê? Ele vai nos ensinar que o caminho para a glória do reino de Deus passa invariavelmente pela submissão absoluta à vontade do Pai, garantindo à igreja a certeza de que o seu Senhor detém a autoridade suprema sobre todo o cosmo. Olha só, mais uma vez, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é todo sobre o nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9. A lição 7 também mostrei assim por verdade prática. Ouça aqui. A humilhação voluntária de Cristo, voluntária de Cristo, primeira coisa, foi voluntária, ok? A sua obra redentora e a sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele, somente Jesus Cristo, Ele é digno de toda adoração e obediência. Por quê, pastor? Olha só, a doutrina de Cristo, ela vai abranger o seu estado de humilhação, também seu estado de exaltação, glorificação. Então, a nossa verdade prática de hoje, ela vai enfatizar que a redenção não é um evento isolado, mas é o resultado de um processo teológico histórico, aonde o Filho ele vai se sujeitar à condição humana para poder elevar, né, a humanidade à comunhão com Deus. Reconhecer a sua exclusividade como redentor exige do crente uma postura de adoração contínua e uma vida pautada pela obediência aos seus preceitos. De novo, olha aqui, a humilhação de Cristo, né, voluntária de Cristo, a sua obra redentora, a sua exaltação gloriosa, elas revelam que somente Ele é digno de toda adoração e de toda a obediência. Irmãos, olhem na sua revista, aqui a nossa leitura diária semanal, de segunda a sábado. Olha aí, fala assim aqui a lição, olha só. Segunda-feira, Romanos capítulo 2, versículo 2. O cristão precisa viver na vontade de Deus. Terça-feira, João 17,5. Jesus renunciou sua glória celestial. Quarta-feira, Hebreus 12:2. Cristo está glorificado à direita do Pai. Quinta-feira, João 39:30, João 19:30. Jesus contemplou a obra que o Pai lhe confiou.
Sexta-feira, Hebreus 1:3, Cristo é rei sacerdote. E sábado, Hebreus 9:28, Cristo voltará glorioso para buscar a sua igreja. Irmãos, a lição 7 tem assim para o plano de aula. Olha aqui no banner, ó. Olha só. Tópico 1. A humilhação voluntária do Filho, a primeira parte. A submissão de Cristo, a segunda parte. O esvaziamento da sua glória, a terceira parte. A obediência sacrificial até a cruz. Irmão, a lição está muito boa. Olha aqui. Tópico 2. A obra redentora do Filho. A ineficácia do sacerdócio levítico, a segunda parte. O sacrifício único e suficiente, e a terceira parte, a substituição vicária, e tópico 3, a exaltação gloriosa do Filho, recebido a deixa do Pai, primeira parte, a segunda parte, o nome acima de todo nome, e a terceira parte, soberania universal e o retorno triunfal. Olha só, meus irmãos, toda a nossa aula de hoje, ela vai ser comentada, ok? Eu não vou ler para os irmãos aqui a revista, tá? Eu vou somente comentar da introdução ao tópico final da conclusão, tá bom? E também, irmãos, detalhe. Olha aqui, ó. Toda a nossa aula de hoje também é com material visual, tá aqui, ó. Olha só. Tá aqui os nossos aqui, tá aqui, ó. Os nossos aqui banners, tá? Comentados, a lição. Então, a lição inteira é com material visual e também com material comentado, tá? Em PDF. Pastor, que material é esse aqui? Esse aqui, ó. É o meu material, tá vendo? Em PDF, tá? Que eu mesmo comento. Aonde eu encontro está tudo aqui embaixo, irmãos. Aqui embaixo, tá aqui o vídeo aqui na tela. E embaixo da tela tem aqui a nossa vídeo, né? O vídeo com a nossa descrição do vídeo, né? O nome do vídeo. E mais embaixo tá lá os dois links para acessar a plataforma DBD Subsídios Premium, irmãos. São materiais por excelência. Comentário em PDF. O comentário em subsídio com contexto cultural, contexto teológico, lexo grego, lexo hebraico, referência cruzada, irmãos, muito banner visual. A lição toda com banner visual. Irmãos, é muito comentário, tá bom? E além disso, aqui, ó, também lá tem que mais? Tem um drive com muito material, livro de estudo, livros em PDF, muito material nesse drive também, tudo na plataforma, tá bom? Então, ó, aqui embaixo, ó, é só vir aqui e acessar. Mensal ou trimestral. Ok, vamos lá. Lição 7. A obra do Filho, irmãos. Atenção, papel em mãos. Pegou aí? Canetinha, pegou aí? Então, tudo que for aqui você de importante, ouça também escreva. Vamos lá? Lição 7. Introdução. Meus irmãos, ouça isso aqui e anote o que for por ser importante. Vamos lá. Olha só. A compreensão teológica da pessoa de Jesus Cristo, também da sua obra, ela é o alicerce sobre o qual se ergue toda a estrutura da fé cristã, tá? É o alicerce. Na lição de hoje, vamos analisar o percurso do Messias, desde a sua pré-existência eterna, passando pelo seu profundo esvaziamento na encarnação, até a sua entronização à destra do Pai nas alturas. Ok? O texto bíblico de Filipenses nos apresenta o que os teólogos chamam de querigma, ou seja, a proclamação essencial do Evangelho, que descreve a trajetória descendente de Jesus para a nossa salvação. É fundamental que o aluno ele venha entender que a obra do Filho não foi um plano de contingência, mas foi um desígnio eterno estabelecido no conselho da Trindade, antes da fundação do mundo, visando a glória de Deus e a redenção do homem caído. Historicamente, a igreja enfrentou diversas controvérsias cristológicas que tentaram impedir, ora, a divindade e ora também um Cristo humano. No entanto, o padrão da Escritura mantém o equilíbrio, tá? Há um equilíbrio de que? Perfeito ao apresentar Jesus como o homem-Deus. A análise do contexto de Hebreus também reforça essa doutrina, ao demonstrar que o sistema sacrificial do Antigo Testamento era apenas uma sombra, uma tipologia que apontava para Jesus, ok? Então, a lição de hoje, irmãos, tá? Ela vai mostrar para nós hoje um panorama histórico da redenção que revela a transição entre a antiga aliança e o novo pacto, que exigia um sacrifício de valor infinito, capaz de satisfazer a justiça divina e remover de uma vez por todas o pecado que separava a criatura do Criador.
estabelecendo uma nova dispensação da graça. Então, quando você estuda a obra do Filho, isso vai te dar força, vai te dar convicção doutrinária e também, né, vai nos equipar para resistir aos ventos de doutrinas e para vivermos uma vida de santidade motivada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Olha aqui no visual, meus irmãos, introdução, as dimensões da obra de Cristo, irmãos. Olha aqui. Primeira coisa, a obra de Cristo Jesus, ela tem por dimensão na encarnação de Cristo, aonde ele vai se humilhar, né, como filho. Olha aqui, Jesus, o Filho eterno de Deus, ele se humilhou ao assumir uma natureza humana, sem abrir mão da sua divindade, tá? A encarnação é o ato de Deus se tornando humano, algo incompreensível e misterioso. Ele se fez servo, experimentando, né, as nossas fraquezas e se fez também semelhante a nós em tudo, exceto em pecado, ok? Segundo, também tem por dimensão, né, a sua obra, a sua vida sem pecado, né, ou seja, a perfeição do Filho. Olha aqui, Cristo viveu uma vida perfeita, sem pecado, cumprindo toda a lei de Deus de forma impecável. Ele foi o único homem capaz de viver de maneira perfeitamente justa, cumprindo a vontade do Pai em tudo. Essa perfeição foi essencial para que ele fosse sacrifício perfeito em nosso lugar, como o Cordeiro de Deus sem mácula, né, sem nenhuma mancha. Também a sua obra tem por dimensão o quê? A sua morte substitutiva, tá? Ou seja, a redenção do Filho. Olha aqui, Jesus morreu em nosso lugar, oferecendo-se como sacrifício perfeito para o perdão dos nossos pecados. A sua morte foi substitutiva, pois ele tomou sobre si o castigo que nós merecíamos. A redenção por meio da cruz é central para a teologia cristã. Por quê? Porque ela nos reconcilia com Deus, restaurando nossa comunhão com Ele. Olha aqui, meus irmãos. E quarto, a dimensão da ressurreição. Então, a vitória de Cristo sobre a morte, olha aqui. A ressurreição de Cristo, ela é a confirmação de sua vitória sobre a morte e o pecado. Ela garante a nossa própria ressurreição e a esperança de vida eterna. Cristo, ao ressuscitar, ele revelou o triunfo final da vida sobre a morte, assegurando que todos os que estão em Cristo viverão com ele para tudo sempre. Aqui, meus irmãos, tá? As dimensões da obra do Filho, tá? Que são quais? Encarnação, perfeição do Filho, redenção e também a ressurreição. Irmãos, o tópico 1 tem assim por tema a humilhação voluntária do Filho, a parte A, a submissão de Cristo, a parte B, o esvaziamento de sua glória e a parte C, a obediência sacrificial até a cruz. Olha aqui, meus irmãos, o tópico 1 fala assim, a parte A, a submissão de Cristo. A submissão de Cristo ao Pai não implica em ele ser algo inferior em natureza, tá? Não tem esse negócio de maior e menor, não, estão iguais. É uma só pessoa, tá? Que são coeternas, que são coiguais. Olha só. Mas essa submissão de Cristo Jesus é uma subordinação funcional no plano da redenção. Por quê? Olha aqui, ó, no grego, o termo utilizado para esse processo é qual? É hipotazo, que significa colocar-se debaixo de uma autoridade de forma voluntária. Cristo, ele sendo igual ao Pai, ele não considerou essa igualdade como algo a ser retido egoisticamente, mas ele escolheu livremente trilhar o caminho da servidão para poder cumprir o seu propósito de salvação. Essa submissão, ela manifestou-se plenamente quando Cristo se encarna, quando o Verbo se fez carne e habita entre nós. Jesus, ele viveu em total dependência do Espírito Santo e em constante oração ao Pai, demonstrando que a verdadeira grandeza no reino de Deus está onde? No servir. Ele não buscou seus próprios interesses, mas ele em tudo procurou glorificar aquele que o enviou, tornando-se modelo supremo de conduta para todos os seus seguidores em todas as eras, tá? Na obediência, tá ok? E no serviço. Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo supremo, tá ok? Ou seja, essa submissão
de Cristo ao Pai, ela foi o combustível para o seu ministério terreno, permitindo que ele enfrentasse as tentações sem pecado. Ao submeter-se, Jesus, ele validou a lei de Deus e demonstrou que a perfeita humanidade só é alcançada quando o homem vive em total harmonia com a vontade divina. Portanto, a submissão de Cristo, ela é a base legal e ética para a nossa própria submissão a Deus. Por quê? Isso remove a rebeldia que existe em nós, né? Que está em nosso coração decaído, irmão. Então, quando eu obedeço a Deus, olhando para Cristo como meu exemplo, isso arranca de mim toda a rebeldia, que é a minha marca de natureza humana caída. Olha aqui no visual, meus irmãos, a submissão de Cristo e a submissão do homem em Cristo. Olha aqui, primeiro, a humildade de Jesus Cristo como modelo de submissão. Olha aqui, Cristo, ele sendo Deus, ele vai submeter-se à vontade do Pai de forma profunda e abnegada, ao descer à terra e assumir a forma humana, ok? Filipenses 2, do 6 ao 8. A sua vida e morte na cruz mostram que a verdadeira submissão não é passividade, mas é um ato de amor sacrificial, colocando os outros acima de si mesmo. Segundo, a submissão de Cristo ao Pai é a obediência perfeita. Por quê? Olha aqui. A submissão de Cristo à vontade do Pai foi absoluta e perfeita. Ele não veio para fazer sua própria vontade, mas para poder cumprir o plano da salvação do Pai. A sua obediência culminou na morte na cruz. Obediência que não teve limites, até mesmo sacrificando a sua vida para a redenção da humanidade. Cristo, ele mostra que a verdadeira submissão é obedecer sem reservas, mesmo quando o custo ele é elevado. E aqui, olha só, o homem, a submissão de Cristo, do cristão, seguindo o exemplo de Cristo. Agora aqui nós, olha só, 1 João 2,6, ó. Aquele que diz estar nele, também deve andar assim como ele andou. Por quê? A submissão do cristão em Cristo é uma resposta à sua imitação de Cristo. Ao permanecer em Cristo, o cristão, ele deve caminhar nas mesma maneira que ele andou, ou seja, viver em obediência à vontade de Deus e em submissão total, como Cristo assim fez. Segundo, a submissão no corpo de Cristo, humildade e serviço. Olha aqui, Filipenses 2,3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Por quê? A submissão do cristão também se manifesta nas relações interpessoais dentro da comunidade cristã. A submissão a Cristo exige que, no corpo de Cristo, cada cristão viva com humildade, considerando os outros mais importantes do que a si mesmo. Irmãos, quando eu aprendo com Jesus Cristo, eu aprendo a descer, a me humilhar e a servir com dedicação, com amor, sem olhar a quem eu estou servindo. Porque quando assim eu faço como se fosse para o próprio Deus. Irmãos, aqui no 1:2 tem assim por tema o esvaziamento de sua glória, ou seja, o kenosis, tá? Olha aqui. O conceito de esvaziamento provém do termo grego kenosis, que deriva do verbo keno, que significa o quê? Esvaziar-se, tornar-se nada ou anular-se. É crucial entender que Cristo não se esvaziou de sua divindade, olha aqui, o que seria ontologicamente impossível, mas sim do exercício independente de seus atributos divinos e da manifestação visível da sua glória celestial. Ele assumiu, o morfo, a forma de servo, revestindo a sua divindade com a fragilidade da nossa humanidade. Ao esvaziar-se, o Filho de Deus, ele aceitou as limitações inerentes à condição humana, como a fome, o cansaço, a dor e o sono. Ele não utilizou seus poderes divinos para benefício próprio ou para evitar o sofrimento, mas viveu como um homem dependente da graça e do poder do alto. Esse ato de humildade sem precedentes, ele vai revelar que o amor de Deus é profundo, que se dispôs a descer ao nível mais baixo da existência humana
para poder resgatar os que estavam perdidos no pecado. Irmãos, quando nós vamos estudar o kenosis, né? Isso nos mostra que ele não foi um fantasma ou uma aparição divina, mas alguém que sentiu o peso da nossa existência. Esse esvaziamento ele foi temporário e voluntário, visando o objetivo maior, identificar-se plenamente com o pecador, para que, através da sua morte, pudéssemos de novo nos reconciliar com Deus Pai. É o mistério da piedade, o infinito tornando-se finito por amor a nós. Irmãos, quando nós vamos estudar sobre o Cristo se esvaziando da sua glória, temos que entender o seguinte, né? Aqui dois cenários interessantes. O do primeiro Adão e do segundo Adão. Por quê, irmão? Olha só aqui, ó. O primeiro Adão, olha aqui, ó. Da queda e o pecado. Por quê? Olha isso aqui, ó. O primeiro Adão, ele cedeu à tentação de querer ser como Deus. Ele buscou a autossuficiência e poder. Enquanto Jesus Cristo rejeita, Adão lá no início, né, ele usurpou. Ele desejou alcançar um status divino que o levou à sua desobediência e queda, marcando o início do pecado na humanidade. O primeiro Adão desobedeceu diretamente ao comando de Deus. A sua desobediência trouxe a morte, a corrupção, a criação, afetando não apenas ele, mas toda a humanidade, estabelecendo a natureza pecaminosa transmitida a todos os homens. A queda do primeiro Adão trouxe a morte, a separação de Deus para toda a humanidade. O pecado entrou no mundo e contaminou toda a criação, resultando na necessidade da redenção. Agora, o segundo Adão, olha aqui, irmãos, olha aqui, o segundo Adão, a redenção e a obediência. Enquanto o primeiro Adão desejou querer ser igual a Deus, comendo do fruto, olha aqui o segundo Adão. O segundo Adão, Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele escolheu se humilhar. Escolheu assumir a natureza humana e obedeceu perfeitamente à vontade do Pai. Ao contrário do primeiro Adão, ele não buscou ser igual a Deus, mas submeteu-se em total obediência. O segundo Adão, Jesus Cristo, ele obedeceu completamente à vontade de Deus, inclusive se entregando à morte na cruz para redimir a humanidade. A sua obediência trouxe justificação e vida eterna para aqueles que creem nele. O segundo Adão, Jesus Cristo, ele restaurou o primeiro Adão, ele restaurou o que o primeiro Adão destruiu. Enquanto o pecado entrou através de Adão, Cristo, ele trouxe a ressurreição e a vida, oferecendo a nova criação e a restauração do relacionamento com Deus. 1 Coríntios 15, 22. Aqui, irmãos, tópico 1, fala assim, parte 3. A obediência sacrificial até a cruz, irmãos. Obediência. Olha só que interessante. Anota isso aqui, ó. E não esqueça, irmãos. Inscreva no canal, comente aqui embaixo, curta a aula e compartilha. Vale muito a pena, irmãos. Esse canal aqui é para vos abençoar. Ok? Olha aqui. A obediência de Cristo não foi sacrificial apenas, né? Parcial apenas. Não foi uma coisa somente parcial. Mas ela estendeu-se até as últimas consequências, que foi qual? Morte de cruz. O termo grego hipakoe descreve uma escuta atenta que resulta em ação obediente. Jesus Cristo, ele foi obediente em cada detalhe da lei e em cada instrução do Pai, culminando no sacrifício no Calvário. A cruz era o método de execução mais vergonhoso e doloroso da época, reservado para os piores criminosos. E Jesus, ele abraçou isso voluntariamente. A morte de cruz representou o auge da humilhação, porque a Bíblia afirma que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ao carregar a maldição que era nossa, Jesus, ele demonstrou uma obediência que satisfaz plenamente as exigências de Deus. Ele não recuou diante do cálice da ira divina, mas ele bebeu até a última gota, garantindo que a justiça fosse feita e a misericórdia fosse estendida à humanidade. Essa obediência sacrificial é a fonte da nossa justificação e o fundamento da nossa paz com Deus. Pela obediência de um só homem, muitos foram feitos justos. Hoje a igreja
ela deve olhar para a cruz não apenas como um evento histórico, mas como a prova definitiva de que a obediência a Deus, mesmo que custe a própria vida, ela resulta em vitória eterna e uma recompensa que excede todo o entendimento humano. Já que, irmãos, com base no tópico 1, parte 3, eu montei esse visual aqui, ó. Cristo, a verdadeira grandeza do reino. Mas o que é ser grande no reino de Deus? Você quer ser grande? Então olha isso aqui, olha só. Primeiro, a humilhação de Cristo. Deus tornando-se servo. Cristo sendo Deus, ele não usurpou sua posição divina, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ou seja, ele reverteu a lógica humana, aonde a honra e o poder são associados à posição elevada. Ao escolher a humildade e o serviço, vivendo entre os homens como um servo. Quer ser grande? Olha isso aqui, ó. Cristo como exemplo de obediência radical. A obediência de Cristo foi radical e total. Por quê? Porque ele desceu ao mais baixo nível, não apenas assumindo a forma humana, mas morrendo de forma vergonhosa na cruz. Um ato de obediência extrema ao Pai e de amor sacrificial pela humanidade, irmãos. Quer ser grande? Então obedeça de maneira extrema. Se doe pelo teu próximo. Olha aqui, quer ser grande, irmão? A invenção da pirâmide, ele inverteu a pirâmide aqui, ó, de servo a rei. Cristo, ele demonstrou que a verdadeira grandeza no reino de Deus não é encontrada no poder ou status, mas no serviço aos outros. Ao inverter a pirâmide de honra, ele nos ensina que para ser grande devemos ser servos. Para poder ser líder, devemos servir aos outros. Irmão, isso é forte demais. Olha aqui. E quarto, o contraste com o mundo. Buscar por poder e prestígio. No mundo, as pessoas buscam ser servidas, almejando posições e poder e prestígio. Cristo, porém, nos ensina que no reino de Deus a verdadeira autoridade vem do serviço e não da opressão. Enquanto muitos buscam ser reis, Cristo se fez servo para poder trazer a verdadeira honra a todos nós. Quer ser grande? Faça com Jesus Cristo. Invirta a pirâmide. Ele de rei se fez servo. Ele de Deus se fez homem e obediente até morte e morte de cruz. Irmãos, o tópico 1 tem assim por sinopse: a humilhação do Filho revela a sua submissão, esvaziamento e obediência até a cruz. Olha o tópico 2. A obra redentora do Filho, a ineficácia do sacerdócio levítico, o sacrifício único e suficiente e a substituição vicária. Vamos lá, irmãos, falar assim, parte 2. Tópico 2, perdão, falar assim, parte 1 do 2. Fala assim: a ineficácia do sacerdócio levítico. O sistema sacrificial instituído no Antigo Testamento, embora ordenado por Deus, ele era inerentemente limitado e provisório, uma forma provisória. O termo hebraico para sacrifício, korban, sugeria uma aproximação de Deus, mas os sacrifícios de animais não podiam remover permanentemente a culpa do pecado, irmãos. Era algo provisório. A repetição anual do dia de expiação, o Yom Kippur, servia como um lembrete constante de que o pecado ainda estava presente e que o sangue de bodes e touros não era suficiente para purificar a consciência. Os sacerdotes levíticos eram homens falíveis e mortais que precisavam oferecer sacrifícios, primeiro por si mesmo, antes de oferecerem pelo povo. Eles entravam em um tabernáculo terrestre, que era apenas um antitipo ou uma cópia da realidade celestial. Essa ineficácia não era um erro de plano de Deus, mas uma pedagogia divina para mostrar ao homem a necessidade de um maior mediador perfeito e de um sacrifício que fosse superior a tudo que o homem pudesse oferecer. Portanto, a falha do sistema levítico em aperfeiçoar o adorador preparou o caminho para o Cristo vir com perfeição. A lei apontava para a necessidade de algo novo. Jesus Cristo
ele, ao vir como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele encerrou a era das sombras e introduziu a realidade da luz, provendo que os rituais antigos jamais poderiam alcançar a regeneração total do coração humano e o acesso direto à presença do Pai. Olha aqui no visual, meus irmãos, que vai aqui te explicar o tópico 2, parte 1, tá? O sacrifício levítico e o sacrifício de Cristo. Olha aqui. O sacrifício levítico era temporário e repetido anualmente, pois não tinha poder suficiente para remover o pecado de forma definitiva. Ele apenas cobriu os pecados de forma simbólica, apontando para a necessidade de um sacrifício maior e eterno. Hebreus 10:11. O sacrifício de Cristo é o único, definitivo e eterno. Ele não precisa ser repetido, pois a sua morte na cruz removeu os pecados de forma completa e permanente, garantindo a salvação e a reconciliação com Deus para todos os que crerem. Hebreus 10:12. No sacrifício levítico, o sacerdote oferecia o sangue de animais para poder cobrir os pecados do povo, mas esses sacrifícios não tinham poder de purificar completamente os pecados. Eles eram apenas uma sombra do que iria vir. Olha aqui, Cristo, o Cordeiro de Deus, ofereceu seu próprio sangue como sacrifício perfeito e definitivo pelos pecados da humanidade. O seu sacrifício foi a substituição perfeita, cumprindo o que os sacrifícios de animais não podiam fazer. Hebreus 9:12. E aí, tá? O sacrifício levítico acontecia em um santuário terreno, um lugar de adoração e expiação temporária. No entanto, Cristo entrou no verdadeiro santuário celestial, no próprio céu, para interceder por nós diante do Pai, oferecendo uma intercessão eterna. Hebreus 9:24 e Hebreus 7, versículo 27. Vamos lá, irmãos. Tópico 2, assim a parte 2. O sacrifício único e suficiente, irmãos. Olha isso aqui. Só pode agora por um único meio. O homem chega até Deus. Olha aqui. Diferente dos sacerdotes terrenos, Jesus, ele ofereceu a si mesmo como uma oferta voluntária e imaculada. O autor de Hebreus utiliza a expressão grega epafax, que significa uma vez por todas. Isso indica que o sacrifício de Cristo possui um valor infinito e uma eficácia eterna, não de novo precisando de qualquer repetição ou cumprimento humano. Irmãos, quando alguém coloca um peso a mais para a salvação na religião, na doutrina, né, isso é heresia. Não podemos colocar nada mais além da morte de Cristo na cruz para o homem ser salvo. Tá? Olha aqui, a sua morte na cruz, ela foi o pagamento completo da dívida que a humanidade tinha com a justiça divina. Ou seja, Cristo na cruz, a sua morte foi algo suficiente aonde repousa na dignidade da sua pessoa. Como Deus, o seu sangue tem um valor ilimitado. Como homem, ele pode representar a raça humana. Ele entrou no santuário celeste, não com sangue alheio, mas com seu próprio sangue, efetuando a redenção eterna. Esse ato encerrou o sistema de sacrifícios sangrentos, pois o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, cumpriu todas as exigências proféticas. Para a igreja, crer na unicidade de Cristo na cruz é a base da segurança da salvação. Não precisamos de obras meritórias ou de novos ritos para sermos salvos, irmãos. Basta a fé na obra completa do Calvário. Tudo que for de tentativa para adicionar algo à obra de Cristo é uma negação de sua suficiência. Ele é o teleitos, o consumador da nossa fé, aquele que proclamou no alto da cruz: está consumado, tetelestai. Olha aqui, irmãos, aqui no visual para o tópico 2, parte 2, isso aqui, ó, o meio legítimo para a salvação dos homens. Olha aqui, a salvação através de Cristo, um único mediador.
Atos 4,12, né, diz que ele é ele que nos salva. A salvação é unicamente através de Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Não há outro meio, nem outro nome que possa levar à salvação, pois sua obra redentora na cruz é única e completa e suficiente. 2. A salvação de Cristo. O sacrifício de Cristo, uma oferta perfeita e eterna. Hebreus 10:10. O sacrifício de Cristo foi único e perfeito. Ele não precisou morrer repetidamente, como os sacrifícios animais do Antigo Testamento. Mas uma única oferta foi suficiente para tirar os pecados de muitos, garantindo uma redenção eterna e definitiva. 3. A graça de Deus. A salvação pela fé e não por obras. Efésios 2:8-9. A salvação é um dom de Deus, concedido pela sua graça e recebido pela fé, não pelas obras humanas. Nenhuma ação humana pode conquistar a salvação. Ela é plena e gratuita, uma oferta divina acessada unicamente pela fé em Jesus Cristo. E 4, a substituição de Cristo, o justo pelos injustos. 1 Pedro 3,18. A salvação é possível por causa da substituição de Cristo. Ele, sendo sem pecado, tomou sobre si os nossos pecados e em sua morte pagou o preço da nossa redenção. Essa troca de lugar é a base da justificação e reconciliação de todo aquele que crê. Tá aqui, irmão. Então, o meio legítimo para a salvação dos homens é através de Jesus Cristo. Não é pela religião, não é pela filosofia, não é por dogmas humanos, é somente por Jesus Cristo. Ele falou assim: porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir até o Pai a não ser por mim, a não ser por Jesus Cristo. Irmãos, para poder fechar o tópico 2, olha aqui o tema da parte 3, a substituição vicária. A doutrina da salvação, da substituição vicária, é o coração do Evangelho. O termo grego anti, em contexto de sacrifício, carrega a ideia de em lugar de. Jesus não morreu apenas como exemplo de mártir ou mestre de ética. Ele morreu como nosso substituto, recebendo sobre si a punição que nós merecíamos. Ele foi o substituto de Deus para o homem, satisfazendo a ira divina e demonstrando o amor incondicional do Criador. Essa troca é ilustrada pela palavra hebraica Hashem, que se refere à oferta pela culpa. Jesus tornou-se pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O justo morreu pelos injustos para levar-nos a Deus. Essa troca maravilhosa garante que, ao crermos em Cristo, a sua justiça nos é imputada e os nossos pecados são lançados na profundeza do mar, nunca mais sendo lembrados contra nós. A compreensão da substituição vicária produz no crente uma gratidão profunda e uma transformação de vida. Saber que o Rei da Glória ocupou o lugar de um réu condenado nos constrange a viver não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. É a partir dessa verdade que a mensagem pentecostal proclama a libertação do pecado e a esperança da vida eterna para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Olha aqui, irmãos, para poder fechar o tópico 2, né, falar assim, parte 3, né, aqui no banner, a substituição vicária. Olha aqui. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido. Isso é bíblico, tá? O pecado tem consequências, pois Deus é santo e não pode tolerar a iniquidade. O sacrifício vicário de Cristo cumpre essa exigência divina. Ele, o justo, toma sobre si a penalidade do pecado, permitindo que Deus seja justo e ao mesmo tempo justificador dos pecadores que creem. Irmão, isso é muito interessante. Olha aqui. O pecado não pode ser ignorado ou minimizado. Não podemos ignorar o pecado. A pena do pecado ainda é a morte. E essa penalidade precisa ser paga.
A substituição vicária de Cristo é fundamental, pois ele morre em nosso lugar, recebendo a punição que era destinada a nós. Olha só. Em contraste com os sacrifícios levíticos, que eram repetidos anualmente, não removiam o fato do pecado, a substituição vicária de Cristo é perfeita e definitiva. Ele, o Cordeiro de Deus, se oferece como uma única vez. O seu sacrifício aniquila o pecado de uma vez por todas, removendo-o completamente. A obra vicária de Cristo nos chama a uma vida de adoração e gratidão. Quando nós reconhecemos em Cristo que Ele morreu em nosso lugar, devemos viver não mais para nós mesmos, mas para Ele, que nos salvou com sua morte e ressurreição. A resposta à substituição vicária de Cristo é uma vida transformada, dedicada ao serviço e à glória de Deus, honrando o sacrifício que foi feito por nós. 2 Coríntios 5, versículo de número 15. Irmãos, o tópico 2 tem assim por sinopse: a obra redentora de Cristo é única, suficiente e vicária, garantindo a nossa salvação. Olha aqui o 3. A exaltação gloriosa do Filho, recebida à destra do Pai, a primeira parte. A segunda parte, o nome acima de todo nome. E a terceira parte, soberania universal e retorno triunfal. Irmãos, vamos lá para encerrar a lição de hoje, né? Com o tópico 3, a exaltação gloriosa do Filho. Vamos lá, meus irmãos, falar assim, tópico 3, parte A, recebido à destra do Pai, irmãos. Detalhe, a aula está boa. Se inscreva no canal, compartilhe esta aula, comente, curta, irmãos, porque isso para nós é muito importante. Eu tenho que avançar, chegar em mais pessoas, chegar em mais alunos, em mais irmãos, em mais professores, chegar em locais remotos, mas para isso eu dependo de você, se inscrevendo, comentando, curtindo e pegando a história de hoje também a compartilhando, ok? Vamos lá? Olha só, após completar a sua obra terrena lá no Calvário, Jesus, ele ascende aos céus e lá foi entronizado à direita de Deus. Ou seja, a expressão destra de Deus é um antropomorfismo que denota o lugar de mais alta honra, de poder e autoridade no universo. No hebraico, a mão direita, o Yamin, no hebraico, simboliza força e soberania. A ascensão de Cristo não foi apenas o retorno ao seu estado anterior, mas a entrada do homem-Deus glorificado na presença majestosa de Deus, inaugurando o seu reinado messiânico. Está à direita de Deus, à sua destra, nos mostra que Jesus agora exerce o ofício de sumo sacerdote e intercessor perpétuo pela sua igreja. Ele não é um rei distante, mas alguém que vive para sempre para interceder por aqueles que se aproximam de Deus, por meio dele. A sua presença no céu é a garantia de que as nossas fraquezas, pois ele mesmo é garantia de que o caminho para o Pai está aberto e que temos um advogado que compreende as nossas fraquezas, pois ele mesmo foi tentado em tudo, mas sem pecado. Esta posição de honra também indica que a obra de expiação foi pelo Pai, como plenamente satisfatória. A ressurreição e a ascensão são selos divinos sobre o sacrifício do Calvário. Para o cristão de hoje, saber que Jesus está à direita de Deus Pai traz segurança em meio às tribulações, pois temos certeza de que o nosso Senhor governa sobre todas as circunstâncias e que nenhum poder de trevas pode prevalecer com o seu decreto soberano. Olha aqui no visual, meus irmãos, a exaltação de Cristo. Olha aqui, o verbo exaltou, está em Filipenses 2:9, a palavrinha exaltou, de exaltar, é um verbo, tá? Ela denota uma elevação além de toda medida. Cristo lhe foi elevado à posição mais alta possível no céu. Não apenas como o vencedor da morte, mas como o Senhor soberano sobre toda a criação. A sua exaltação declara a sua autoridade eterna, inquestionável sobre o cosmos. Olha aqui, mais um pouquinho embaixo aqui, ó.
Quando Cristo é exaltado, isso está o quê? Está ligado diretamente à sua obediência perfeita. Em Filipenses 2,8 vemos que ele se humilhou até a morte e essa humilhação foi seguida pela glorificação, sua exaltação. Olha aqui, o ato de Cristo se assentar diante de Deus, Hebreus 1,3, não é meramente simbólico, mas representa sua posição de autoridade e soberania. A direita de Deus é o lugar de honra, onde ele governa com poder absoluto, intermediando entre a humanidade e o Pai. Este assento de autoridade confirma a sua obra completa e vitoriosa na cruz. Mas aqui embaixo, a exaltação de Cristo também implica em seu reinado eterno como Rei dos Reis. Olha aqui, ele não apenas governará com autoridade, mas também intercede por nós diante de Deus. Romanos 8, versículo 34. Vamos lá, irmãos, assim, parte 3, tópico 2. Tópico 3, parte 2. Olha só, fala assim: um nome acima de todo nome. Olha aqui, o termo grego onoma, tá? Esse é grego, tá? Não se refere apenas a um apelativo linguístico, mas à dignidade, à reputação e à autoridade inerentes à pessoa. O nome concedido a Jesus é Senhor, Kairos no grego, tá? O título que a Septuaginta utilizava para traduzir o tetragrama sagrado, YHWH, Yahvé. Isso demonstra que Jesus é reconhecido no céu, na terra e também debaixo da terra, como o próprio Jeová manifestado em carne. Ter um nome acima de todo nome significa o quê? Significa que toda a criação deve dobrar-se diante da sua autoridade. Não há principado, não há potestade ou força terrena que não esteja sujeita ao nome de Jesus, irmão. É nesse nome que a igreja ora, que os demônios são expulsos e que a salvação é proclamada. A exclusividade desse nome confronta o relativismo moderno, afirmando que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nenhum outro nome há dado dos homens. Atos 4,12. Agora, desse nome é a base da adoração da igreja. Quando confessamos Jesus Cristo é o Senhor, estamos participando da sua proclamação cósmica que culminará no reconhecimento universal do seu nome. Esse nome é o nosso estandarte, é a nossa fortaleza. Honrar o nome de Jesus é viver de forma coerente com sua santidade, reconhecendo que fomos chamados para ser seus representantes em um mundo que, embora o rejeite, um dia terá de se ajoelhar diante dele. Olha aqui, irmãos, a autoridade no nome de Jesus. Olha só, o nome de Jesus e sua autoridade suprema. O nome de Jesus, conforme Filipenses 2,9, é exaltado acima de todo nome, o que significa que ele possui autoridade absoluta e incomparável. Na Bíblia, o nome representa não apenas uma designação, mas a essência do caráter e da autoridade da pessoa. A autoridade de Cristo acima de todo poder espiritual. Olha aqui, ó. Em Efésios 1:21 declara que Cristo foi exaltado acima de toda autoridade, poder e domínio, tanto na terra quanto no céu. Isso inclui qualquer autoridade espiritual que atue no bem ou no mal, confirmando que a autoridade de Cristo é absoluta. Ele é soberano sobre todo o cosmo, e sua exaltação reflete a vitória sobre todos os principados e potestades. Olha isso aqui, ó. O nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas é uma fonte de autoridade espiritual real para a igreja. Quando os crentes invocam o nome de Jesus, estão acessando o poder e autoridade que Cristo possui sobre toda a criação. Jesus delegou à igreja o uso do seu nome para realizar obras no seu nome. A igreja, como o corpo de Cristo, é chamada a exercer essa autoridade em sua missão na terra. Isso inclui pregar o evangelho, curar os doentes,
expulsar demônios e fazer discípulos. E aqui, para poder fechar, a autoridade do nome de Jesus também se manifesta no poder espiritual que ele concede à igreja para resistir às forças do mal e viver em perfeita vitória. O nome dele tem poder, irmãos. Há autoridade no nome de Jesus. Você crê nisso? Amém por isso. Para poder fechar a lição de hoje, irmãos, a lição 7, a obra do Filho, falar assim o tópico 3, parte final. Soberania universal e retorno triunfal. Olha isso aqui. A obra do Filho culminará com sua soberania exercida de forma visível em todo o universo. Atualmente, Cristo reina no coração dos seus súditos e através da sua autoridade sobre os cosmos, mas a Bíblia aponta para o momento em que seu domínio será manifestado publicamente para todas as nações. O termo grego parousia refere-se à sua segunda vinda, não mais como servo sofredor, mas como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em glória majestosa. O retorno de Jesus será o triunfo definitivo para sobre o mal, o pecado e a morte. Ele voltará para buscar sua igreja e para estabelecer o seu reino de justiça, aonde toda lágrima será enxuta e a paz será eterna. Cristo, com soberania, garante que a história não caminha para o caos, mas para um propósito glorioso determinado por Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que tem as chaves da morte e do inferno nas mãos. A expectativa do retorno triunfal deve produzir na igreja um senso de urgência evangelística, de vigilância espiritual. Se Cristo é soberano, a nossa missão é anunciar sua vinda e convidar todos ao arrependimento. A doutrina da exaltação de Cristo nos encoraja a perseverar, sabendo que o sofrimento no tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada, quando o invisível tornar-se visível, quando o virmos tal como ele é, reinando para todo o sempre. Aqui no banner final, meus irmãos, tem assim por tema, soberania universal. Olha isso aqui. A soberania de Cristo não é apenas um título, mas a manifestação da sua vitória definitiva sobre a morte e o pecado. Como o Evangelho de Mateus destaca, toda a autoridade lhe foi dada, estabelecendo como eixo central de toda a história humana e divina. A volta de Jesus não será em humildade, como em sua encarnação, mas será em glória e juízo. Este evento escatológico marca a transição da era da graça para a era da consumação, aonde Cristo triunfante exercerá sua justiça perfeita. A glória de Deus é uma espada de 2 gumes. Olha isso aqui. Luz para os que creem e fogo para os que rejeitam. A soberania de Cristo em Filipenses 2, do 10 ao 11, garante que a santidade de Deus será vindicada diante de toda a criação, restabelecendo a harmonia cósmica sob o cetro de Cristo. O cumprimento da história culmina no reino eterno descrito em Apocalipse 11:15. O governo de Cristo suplanta todos os domínios terrestres, estabelecendo uma ordem onde a sua vontade é a lei absoluta e a vontade de toda a paz e justiça. Está aqui, irmãos, tá? A soberania universal. Ele vai voltar, não mais em humildade, mas vai voltar em glória e em juízo. A glória de Deus é uma espada de 2 gumes, é luz para quem crê e fogo para quem a rejeita. E no tópico 3 tem assim por sinopse: a exaltação gloriosa de Cristo manifesta a sua soberania universal e assegura o triunfo final da igreja, irmãos. Agora a nossa conclusão da lição 7, em nome de Jesus. Para podermos concluir, irmãos, e assim também vamos concluir a nossa sequência do trimestre sobre cristologia, É a Trindade, tá? A Trindade já foi o Deus Pai, já foi o Deus Filho hoje, no cassete, e vai iniciar com a lição 8 sobre quem? O Espírito Santo. A lição 8,
o Deus Espírito. Nossa, tá muito boa também. O Deus Espírito Santo. Irmãos, leia a lição em casa, venha para a nossa pré-aula aqui no YouTube e aprenda com o melhor canal da EBD. EBD mais subsídios. Espera aqui. Conclusão. A reflexão sobre a obra do Filho nos conduz a uma profunda adoração diante da magnitude do plano redentor de Deus. Recapitular os pontos centrais da lição é perceber a perfeita harmonia entre a humilhação de Cristo e a subsequente exaltação. Vimos que sua submissão e esvaziamento não foram sinais de fraqueza, mas de um poder incomparável que se manifestou no serviço e no sacrifício. A obra redentora, marcada por um sacrifício único, suficiente e vicário, resolveu o impasse do pecado humano, provendo uma salvação que o antigo sistema levítico jamais poderia oferecer. Por fim, sua exaltação à destra do Pai assegura que temos um rei vitorioso, que intercede por nós e que em breve voltará para estabelecer sua soberania universal, consolidando a vitória conquistada na cruz do Calvário. A verdade prática apresentada na lição de hoje, ela reforça que a trajetória de Cristo é o padrão para a vida cristã. O caminho da cruz precede o da coroa. Ao reconhecermos que Jesus é digno de toda adoração e obediência, somos também chamados a uma mudança de perspectiva radical. Isso implica que a nossa devoção não pode ser meramente teórica, mas deve se traduzir em uma vida de submissão diária ao seu senhorio. A suficiência da sua obra nos liberta do peso do legalismo e da insegurança espiritual, permitindo-nos descansar na certeza de que está consumado. Quando Cristo é exaltado, isso nos motiva a proclamar com ousadia que existe apenas um nome capaz de salvar, capaz de transformar e de dar sentido à existência humana, independentemente das pressões culturais ou ideológicas que nos cercam. Tá aí, irmãos, lição 7, né? Muito boa lição 7. Mais uma vez, a obra do Filho. E semana que vem, lição 8, o Deus Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Ore por nós, e o nosso Deus é muito bom.